concorda, diga amém. Amém, aleluia, aleluia. Eu confesso para os irmãos que esta palavra é uma palavra muito difícil de ser ministrada, mas é uma palavra doutrinária, que traz rumo, que traz norte para os nossos dias. Eu ouvi num podcast um pastor falando a respeito disso, e eu me preocupei. Eu me preocupei com os jovens, eu me preocupei com as crianças, eu me preocupei com essa geração de agora e das futuras. Porque aquele homem foi perguntado, um homem intitulado pastor, ele foi perguntado se ele acreditava no inferno. E aquele homem disse: não, o inferno é uma doutrina ultrapassada, que não condiz com o caráter amoroso de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que está sendo pregado para os nossos filhos? O que é que está sendo pregado para a nossa geração e para as futuras? De fato, o Senhor, Ele tem um caráter de amor. Ele tem mesmo uma face amorosa. De fato, o Senhor, Ele deu o seu único filho para morrer na cruz, para perdoar os pecadores, para trazer salvação à humanidade por causa deste amor. Este amor que não mediu esforços, este amor que não olhou para as dores, esse amor que rompeu com tudo que a humanidade conhecia, para pagar a sentença e a dívida da humanidade em amor. Mas não se deixe enganar. O nosso Deus é como um pai zeloso, que nos ensina que a nossa vida tem consequências. O Senhor não cria filhos mimados, inconsequentes, que podem fazer aquilo a seu bel prazer e viver de maneira dissoluta, sem que haja alguma consequência. A consequência do pecado é a morte, e a morte eterna. Nós vamos aprender sobre isso. Mas Jesus veio para nos trazer a salvação. Você ouve o tempo inteiro falando a respeito de salvação. Você ouve no seu Instagram, você vê no seu Facebook, você vê na palavra de Deus, você vê aqui na igreja, você vê nas canções, você ouve nas canções a respeito de salvação. Mas você já se perguntou, qual salvação? Do que é que estamos sendo salvos? Do que é que estamos sendo livres? E nesta noite eu quero dizer para você, à luz da palavra de Deus, que nós somos e fomos salvos da ira de Deus. Não é da ira de Satanás. Não é de uma coisa findável, uma dívida que você paga durante uma semana, depois você está livre dela. Não. Da ira do Criador. Da ira contra a rebeldia do homem. Da ira da desobediência. Do juízo do Deus Todo-Poderoso. Quem pode escapar da mão do Deus Todo-Poderoso? Para isso Jesus foi entregue, para nos salvar da ira de Deus no dia do juízo. Mas isso não está sendo pregado. Nós temos ouvido muito falar a respeito de um amor, do amor do Senhor, e de fato isso tudo é verdade. O amor do Senhor, Ele não olha para os nossos pecados, Ele nos recebe assim como estamos e transforma a nossa condição. Mas não se deixe enganar. Jesus está nos salvando da perdição eterna. Amém? Todos estão cientes disso? Como manter uma doutrina tão singular por mais de 2000 anos, sem que ela seja ultrapassada, mexida, transgredida, como? À luz da palavra. À luz da palavra. Nós não podemos fugir da palavra de Deus. Só assim o nosso evangelho continua sendo puro e verdadeiro. Tudo que fugir da palavra do Senhor é mentira, é engano, é sofisma. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Aleluia. A partir do versículo 19 até o 31. Jesus está ensinando a
respeito disso. Dá um pouquinho de retorno. Aqui em cima. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uau, é uma palavra muito forte, mas eu quero que você preste atenção no que o Senhor está ensinando aqui. Para quem é que o Senhor Jesus está ensinando essa parábola? Um pouquinho antes, nos versículos anteriores, nós vemos que ali o Senhor Jesus estava falando do perigo das riquezas, ensinando para fariseus. E a própria Bíblia vai dizer, ali no versículo 13, nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro. Jesus estava ensinando isso. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. O Senhor Jesus estava ensinando aos fariseus, que eram idólatras, que amavam outro Deus, o Deus dinheiro. Jesus começa então contando essa história. É uma parábola, nós conhecemos como uma parábola, mas na verdade aqui, Jesus não diz que é uma parábola. Jesus começa dizendo: havia um homem rico. O Senhor Jesus detém todo o conhecimento, toda a sabedoria. O Senhor Jesus poderia falar a respeito de algo que estava na eternidade. O Senhor Jesus poderia falar a respeito de alguém que morreu e que estava diante de Deus, sem nenhuma dúvida, com toda certeza. Algo que chama atenção nessa história é que todas as parábolas começam dizendo: e havia um homem tal, havia uma mulher que perdeu uma dracma, mas nunca ninguém com o nome próprio. Nessa história existem personagens, pessoas reais. Essa história é uma história real e traz muitas doutrinas que hoje nós conhecemos através desta história.
Então eu quero que você pense um pouco comigo a respeito do que Jesus está falando. Ele está dizendo que havia um homem rico, que se vestia do melhor linho e vivia no luxo. Na sua porta havia um mendigo. Há problema em termos bens materiais? Não. Desde que não haja um mendigo na sua porta e você passe por cima dele e viva a sua vida a despeito dele. Como pode uma pessoa ser transformada pelo Senhor, vendo alguém na condição miserável que está, sem se compadecer dele? Isso demonstra a frieza do coração deste homem. Isso demonstra que não era o nosso Deus que se assentava no trono, como nós cantamos aqui. Era Mamon, era um outro Deus, o Deus dinheiro. Nesta noite eu quero chamar a sua atenção para isso. Qual é o Deus que você tem servido? Qual é o Deus que tem tomado conta dos teus pensamentos, dos teus planos, dos teus interesses? Para quem é que você tem vivido, em quem você tem investido, gasto as tuas energias? No Deus Todo-Poderoso ou no Deus Mamon? Quem é que governa a sua vida? Você tem dinheiro como um servo, você é servo dele. O dinheiro serve para ser seu servo. Você diz, abençoa fulano, dinheiro, vai lá o dinheiro. Dinheiro compra, paga a gasolina, vai o dinheiro. No momento que você vira um servo dele, ele é seu Deus. Você é como um idólatra. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Aquele mendigo estava sentado à porta. Tamanha era a sua miséria, que a Bíblia diz que os cães vinham lamber as suas feridas. Se você conhece um pouquinho a respeito da teologia judaica, você sabe que os cães eram tratados de forma diferente naquela época de como são hoje. Os cães não eram como pets que nós trazemos para casa. Os cães ficavam à margem da cidade, se alimentavam de cadáveres. Então dizer que um animal que comia cadáveres, lamber as feridas daquele homem, era para descrever tamanha miséria. E como pode tamanha miséria não comover o coração daquele homem rico? Aquele homem era um servo de Deus, o rico. Como eu sei disso? Porque quando ele vê, depois que ele morre, quando ele vai para o Hades, quando ele vai para o inferno, ele olha para Lázaro ao lado de Abraão e ele diz, pai Abraão. Apenas um judeu poderia reconhecer Abraão como pai. Apenas alguém que conhecia a religião, que conhecia a palavra de Deus, poderia reconhecer Abraão como um pai. Como pode então um homem que se diz cristão, um homem que se diz servo de Deus, ver a situação miserável daqueles que estão ao redor na porta da sua casa e viver a despeito disso? A palavra de Deus diz que aqueles dois homens vão morrer. Um vai para o céu, fica ao lado de Abraão. O outro vai para o inferno, para o lugar de tormento. Lá no lugar de tormento, ele chama por Abraão e diz, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água. E eu pergunto a você, qual conforto a ponta de um dedo umedecido pode trazer a alguém que está morrendo de sede? É um conforto insignificante. Isso é para mostrar para mim e para você que aquele que está lá no inferno não terá nenhum tipo de conforto, por mínimo que possa ser. Além que fosse um pedacinho de um dedo umedecido, não terá. E ele continua clamando a Abraão e fazendo pedidos. Hoje você tem liberdade para ter as suas orações escutadas e ouvidas. No inferno não existe oração que é atendida. Não existe clamor que é respondido. Todas as tentativas daquele homem são recusadas por Abraão. Ele diz, não pode, não dá, não. Hoje você tem liberdade para buscar ao Senhor. Faça as escolhas certas. Faça as escolhas corretas. Aquele homem então, quando ele pede, por maior que é o seu desconforto, o seu tormento, a sua sede, a palavra de Deus diz que ele pede, manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Mas quando ele vai falar a respeito dos seus familiares, eu quero que você preste muita atenção. Ele suplica.
Isso traz a ideia de desespero, Cláudio. Ele está desesperado e ele diz: por favor, mande alguém, mande Lázaro ir à casa de meu pai e dizer que existe, isso aqui é real, que isso aqui é real. Quantas vezes nós negligenciamos a pregação do evangelho para os nossos familiares? Depois é tarde, meu querido. Depois é tarde. E Abraão responde: não dá. Quem está aqui não pode passar para aí. Quem está aí não pode passar para cá. E mesmo que eu mandasse alguém dentre os mortos para anunciar, eles não acreditariam. E de fato não acreditariam. Afinal de contas, Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos pelo Senhor Jesus. O que é que quiseram fazer com ele? Matá-lo. Quando Lázaro foi ressuscitado pelo Senhor Jesus, os judeus queriam matá-lo. Aquele homem em pleno tormento e desespero, em um lugar de fogo, de dor. E o pior tormento que existe no inferno é a ausência de Deus. É a ausência da paternidade de Deus. É a ausência do amor de Deus. É a ausência da presença de Deus. O inferno nos mostra que sem a mão poderosa, protetora do nosso Pai, nós estamos totalmente à mercê de alguém que quer nos torturar. Porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Satanás não é a imagem e semelhança do Criador. O homem é. O homem é. Faça hoje as escolhas certas. Ninguém aqui que está sentado, nem eu, nós não estamos aqui servindo a Deus porque temos medo do inferno. Não. Nós estamos aqui porque nós conhecemos o amor do nosso Pai. Mas isso não significa que nós não saibamos que aqueles que não reconhecem e não recebem este amor terão a condenação eterna. Terão a condenação eterna. Não se deixe enganar. Mamon é um Deus. Quem tem regido este mundo é este Deus, o Deus Mamon, que leva a mente cativa de tudo e de todos para a busca incessante. E quando você tem algo, você sempre quer ter algo melhor e maior, e você está sempre numa busca frenética por algo que você não vai conseguir satisfazer. Porque Mamon é um Deus ingrato. Quanto mais você trabalha para ele, mais você precisa trabalhar para ele. Nunca você trabalha suficiente para o Deus Mamon. É um Deus de engano, de mentira. Além do mais, a palavra de Deus diz que a avareza, você pode abrir comigo lá em 1 Coríntios 6:9. Primeiro vamos abrir em Colossenses 3:5, Lu. Colossenses 3:5, que a palavra de Deus nos ensina. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância. Em outras traduções, a avareza. Mas a ganância e a avareza têm o mesmo significado, que é idolatria. E depois, em 1 Coríntios 6:9, vai dizer que os idólatras não vão para o céu. Aqueles que amam a Mamon não herdarão o reino de Deus. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Sabe por que o mundo não tem se rendido imediatamente aos pés de Jesus ao ver isso? Porque isso não tem sido pregado. Muitas vezes,
doutrinas têm se perdido para poder agradar ao Deus homem. Existe um outro tipo de idolatria que é o antropocentrismo. O homem, Deus no centro. Quando nós colocamos o nosso próprio eu no centro de todas as coisas, nós ficamos como aquele homem que se vestia do mais fino linho, que vivia no meio do luxo, mas os seus olhos estavam tapados. Ele vivia diante de uma cegueira espiritual. E eu quero dizer algo para você: no inferno não existem ateus. A pessoa pode ser ateísta até que chegue lá. Quando chega lá, imediatamente o ateísmo vai embora, porque ele reconhece o Deus que criou aquilo e sabe por que ele está lá. A idolatria do homem no centro. E se você parar para analisar, mesmo na igreja romana, o que é a idolatria? É um homem Deus, um homem em uma estátua, onde as orações são feitas para os homens, as ofertas são para os homens, as músicas são para homens, pequenos homens, Deus, o homem no centro. Por isso Deus odeia e abomina a idolatria, porque isso é uma face, é uma faceta de Satanás, querendo roubar do nosso coração quem Deus é de verdade e qual o lugar que Ele deve ocupar na nossa vida. Se você trabalha, quando você trabalha, trabalhe para o Senhor, lá no seu emprego. Trabalhe lá para o Senhor, para falar da bondade dEle, para gerar recursos, para que sejam ferramentas na mão dEle. Se você estuda, estude sabendo que você está servindo ao Senhor, para que você possa ter influência neste mundo. Se você trabalha aqui na igreja, muito mais ainda, trabalhe para o Senhor, não para que você seja o centro. Se você canta, se você prega, se você ministra, se você evangeliza, sempre sendo o Senhor no centro e não as suas capacidades. E não para que todos vejam o quanto você é usado por Deus, o quanto você é abençoado. Mas que Deus continue no centro. Jesus continue no centro. Não deixe nada roubar o lugar de Jesus na sua vida, nem o dinheiro, nem aquilo que o dinheiro pode comprar, nem o status, nem um casamento, nem um Deus homem, nem você próprio, nem o seu próprio ventre. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Esse é o evangelho verdadeiro. Bota lá para nós Romanos 1:18. Aleluia. A partir do 16. Não me envergonho do evangelho. Não me envergonho das boas novas, das boas notícias de salvação em Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. É isso que nós estamos falando. Salvação de quê? Da ira de Deus. Quem revela a pecaminosidade, a injustiça, a sujeira do homem, é os céus, é a santidade de Deus. Quando Deus se revela a nós, através de Cristo, nós vemos como distantes nós estávamos da santidade do Senhor. Como nós estamos longe daquele padrão de santidade que Jesus é. Então Jesus se entrega, paga a dívida e diz: agora vocês vivam em santidade. Agora vocês vivam para anunciar esta verdade. E a Pri falou algo muito importante: não esqueçam o seu chamado. É almas, é salvação.
O seu coração precisa pulsar por salvação. Se você canta, canta por causa da salvação, para que pessoas recebam a salvação. Se você prega para a salvação, se você tem negócios para a salvação, se você resgata uma pessoa dependente química para a salvação daquela casa, daquela família, daquele homem, o seu coração precisa pulsar pela salvação que está em Cristo. Porque se nós passássemos um dia como aquele homem rico naquele lugar de tormento, nós também estaríamos desesperados, suplicando: manda alguém falar e anunciar para o mundo para que não venham para cá. Mas nós nos esquecemos. E nós vivemos a nossa vida como se isso não existisse. Isso sequer faz parte da nossa pregação de evangelismo. Nós dizemos para as pessoas: Jesus te ama, Ele quer preencher as lacunas do seu coração, Ele quer salvar você, Ele quer abençoar, te fazer prosperar. Mas muitas vezes nós precisamos dizer: se você não crê, você vai para o inferno, e isso é eterno. Se tirar um dia da eternidade, continua a eternidade. Se tirar 1 milhão de anos da eternidade, continua a eternidade. Nós não conseguimos compreender, porque nós não temos parâmetros mentais para compreender o que é a eternidade, porque nós somos limitados de tempo. Mas tamanho é o grau de tormento que o próprio Deus se fez carne e habitou entre os homens e morreu numa cruz para te livrar deste lugar. Não fique um dia sequer sem anunciar isso para sua casa, para os seus filhos. Imagine você desfrutar de um céu, da plenitude da presença de Deus no céu, sabendo que os seus filhos estão passando tormento eterno no inferno. Imagina para uma mãe, para um pai. Imagina para um filho saber que os pais foram para o inferno. Eu quero que você saia daqui apaixonado por essa verdade, falando de salvação. Salvação, e agora você sabe salvação de quê? Salvação da ira de Deus, da justiça e do juízo dos céus. Aquele que morre em Cristo vai para a glória de Deus. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Onde? No lugar de tormento, mas tenha a vida eterna. Onde? Ao lado do Senhor. Não se esqueça, nem um dia sequer, não se esqueça, porque se você se lembra, Mamon nunca se sentará na sua sala de estar. Se você se lembra disso, Mamon não janta contigo na tua mesa. Se você se lembra disso, Mamon não faz parte dos teus planos. Mas salvação, salvação da minha casa, salvação do perdido, salvação desses jovens, salvação dos teus amigos, salvação, essa igreja precisa respirar, salvação do perdido. Não se esqueça, porque você está aqui, porque você foi encontrado pelo Senhor, para ser livre do tormento eterno. Isso é uma doutrina que nós não podemos nos esquecer e não deixar de pregar para os nossos jovens. Porque existem sofismas e ventos doutrinários dizendo que isso não existe, que o inferno não existe, que isso não faz parte da bondade de Deus. Existem teologias e religiões muito bem fundamentadas, centenárias. Você conhece aqueles que vão nas portas, dizendo que não existe inferno, apenas uma morte. Morreu, morreu. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que existe sim um lago de fogo de tormento, onde o bicho come e não consome. Não se deixe enganar. Lembre-se, para você ir para o inferno, você precisa recusar e rejeitar todas as oportunidades de salvação que o Senhor te deu durante toda a sua vida. Quantas vezes o Senhor bateu na sua porta? Quantas vezes? Quantas vezes um texto bíblico veio à sua mão? Quantas vezes um post? Quantas vezes uma palavra de uma pessoa? Quantas vezes um testemunho? Quantas vezes você foi a uma igreja? Quantas vezes? Para que alguém vá para o inferno, precisa rejeitar todas elas. Mas para ir para o céu, você precisa aceitar uma vez só. Basta uma vez você dizer: sim, Senhor, eu quero estar contigo na eternidade. Eu quero que tu seja o meu Deus e eu teu filho. Eu quero servir a ti, Jesus, e não a Mamon, e não as coisas deste mundo. Eu não quero que você abandone o seu emprego
e vá para a África ser missionário, ou eu quero, se for esse o seu chamado, amém, Deus abençoe você. Mas eu quero que se você trabalha para o reino de Deus. Se você serve para o reino de Deus. Você precisa saber quem é o seu Deus. O seu Deus não é Mamon. O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. É quem tem regido a sua vida, os seus pensamentos, os seus planos. Quem governa os seus pensamentos é o Senhor. Não se deixe enganar, o mundo está cheio, vomitando esse tipo de cultura. Que você só é aquilo que você tem, se você não tem, você não é nada. Então as pessoas vivem num frenesi de consumismo, querendo parecer algo que de fato nem são, enquanto a alma clama por Jesus. Porque o Senhor, Ele quer ocupar o espaço vazio, aquele espaço que é do tamanho dEle, e é gigante dentro de nós. Não se deixe enganar pelas doces teologias que falam aos ouvidos da prosperidade, das bênçãos do amor, da graça, da hipergraça. Não, de fato é de graça. O Senhor pagou um preço para que a sua salvação fosse de graça. Você não paga pela sua salvação. Mas o Senhor Jesus pagou um alto preço. E a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus, você começa a viver em novidade de vida. Você começa a viver uma vida transformada. Aqui também nós podemos ver algo muito importante. Eu vi nesse mesmo podcast falando a respeito de salvação. Você perde salvação, você não perde salvação, basta uma vez você entregar a Jesus. Preste atenção, você que é jovem. Perde salvação, não perde salvação. Se você entende que a salvação é um presente, então você imagina que você não perde. Mas eu quero dizer para você, salvação não é um presente. Salvação é um processo. Salvação é um processo. Então, se você no meio da caminhada aborta a missão, você não chega no final. Então, você pode sim deixar de seguir este Deus. Você pode sim trocar o altar que era de Deus e colocar você no centro. Você pode sim trocar o altar que era para ser de Deus e colocar a Mamon, ou Deus homem, ou qualquer outra coisa. Um casamento, um relacionamento, uma vida financeira, uma vida profissional. Nada pode tomar o lugar que pertence só a Jesus na sua vida. Nada, nada, nem ninguém. Que nós possamos andar apaixonados por essa verdade. Anunciando a tempo e a fora de tempo. Quando for conveniente e quando for inconveniente. Falando da salvação que está em Cristo Jesus. Amém? Você pode se colocar em pé. Eu quero convidar os meninos para a gente estar